Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do videocast Família Muda Tudo, um projeto que tem o objetivo de evitar que você bata a cabeça como a gente bateu quando a gente mudou de país. Porque olha, vou te falar, a gente bate a cabeça quando a gente muda, viu? A gente acha que uma coisa é outra, a gente acha que é tudo uma maravilha e não é. Eu não tô falando que é ruim, né? Mas é difícil. Não é fácil e a gente no começo, né, por todas essas diferenças, a gente realmente bate muito a cabeça. Mas antes de eu apresentar o meu convidado e ele contar quando é que ele bateu a cabeça, onde é que você pode aprender com o erro dele e tal, deixa eu só explicar onde é que a gente está. A gente está aqui no lounge da Nômade com a CDO, com o Coisas de Orlando. É um lugar muito legal que fica aqui no Lake Buena Vista Outlet. Tem um espaço muito bacana para receber o turista brasileiro, para dar todo tipo de suporte, todo tipo de assistência. Então, se você estiver visitando aqui Orlando, dê um pulinho aqui no Lake Buena Vista Outlet, que é muito legal, tá cheio de loja bacana, é bem mais tranquilo que outros outlets e o lounge é muito legal. E meu convidado tá concordando com tudo que eu tô falando. Ah, claro, eu conheço um pouquinho daqui, né? Conheço o pessoal do lounge, a Priscila e o Diego. Conheço o meu lugar aqui, já vi algumas vezes. Que legal. O meu convidado já apareceu, já se identificou. É o Portuga, eu ia dizer, é o Luiz Fernando Lima. Mas ninguém te conhece como Luiz Fernando Lima, talvez só sua mãe e seu pai, né? Não, depende. Minha família tem 3 jeitos de me chamar. Tem Luiz, ou Fernando, ou Luiz Fernando. Aí depende da parte da família. Depende do problema também que você causou, né? Quando eu tô bravo é o nome inteiro. Exatamente. Mas enfim, o Portuga é muito conhecido, é um youtuber muito conhecido, gamer e tal, né? Você vai me contar o que você está fazendo hoje. E eu conheci o Portuga porque eu tenho uma relação com a Florida Cup, né? Desde 2016. E a gente, um dia me disseram, tem uma casa de youtubers aqui em Orlando. E eu fui lá na casa e um dos meninos era o Portuga. Como é que era esse projeto, Portuga? A gente fez uma parada bem diferente quando a gente montou esse projeto. A gente meio que... A gente sempre foi acostumado a ver coisas de fora, né, do país. Tanto Estados Unidos, Inglaterra, a gente sempre procurou trazer o conteúdo de fora pro Brasil. Hoje em dia já é um pouco diferente, né, porque o brasileiro às vezes dita a regra, eu achei bem bacana isso daí, mas a gente usou a inspiração de um grupo chamado Sidemen, que daí veio um pouquinho a inspiração do nome do grupo, que é Brackman, né? Hoje em dia já não existe mais, porque cada um foi pro seu canto, a gente tem projetos individuais hoje em dia, mas a gente trouxe essa ideia de juntar um grupo de youtubers em um lugar pra gente só produzir conteúdo. E quantos meninos eram? a gente era em 6, mas sempre tinha muito mais gente em casa, sempre vinha pessoal visitar a gente, então tipo assim, acabava às vezes tendo 10, 15, era muita gente em casa, era um fluxo muito grande de pessoas. Não, era uma bagunça, eu vou falar a verdade. Era. O único lugar menos bagunçado era o quarto de cada um, mas o resto da casa era bagunçado. Nossa, era uma bagunça. Eu lembro de uma sala que não tinha nenhum móvel, que vocês só aprontavam sei lá o que lá Nossa, dentro. eu montei um campo de futebol dentro daquela sala. E era uma mansão. E era uma mansão. Mas foi um projeto bem audacioso na época. A gente não... No Brasil ninguém tinha feito nada. Nem no começo, tipo, essa questão de grupo de youtubers ninguém tinha feito. A gente foi o pessoal que trouxe esse conceito. Tanto é que tem muitos outros grupos que falam que a gente pegou a ideia de vocês e tal, acho bem legal. A gente foi o pessoal que foi pioneiro nisso. Com quantos anos isso? Nossa, a gente fez isso lá por 2016, 2015. A gente começou. Em 2017 a gente teve o plano de vir pra cá. Acho que a gente veio no final de 2017 pra 2018. A galera tinha quantos anos mais ou menos? Eu não lembro, faz muito tempo. Eu devia ter uns 24, 25 anos. Tá. E aí a ideia era produzir conteúdo. Sim. Mas por que Orlando? Porque das vezes que a gente veio visitar pra cá, qualquer coisa que a gente gravava era tipo, uau, no Brasil. Era tipo, explosivo. Então qualquer coisa que a gente mostrava que o Walmart, a gente só ia no Walmart. Não, mas podia ser legal em Los Angeles também. Por que vocês escolheram Orlando? Pela questão de facilidade de voltar pro Brasil. Porque é perto. É perto. Tanto que Los Angeles é 16 horas. Sim. Sofre muito. A gente foi pra Los Angeles uma vez, que a gente foi participar da E3, né? Que é o maior evento de games do planeta. Só que só reúne a imprensa, né? E a gente foi convidado para ir pra lá. E a gente viu, 16 horas de voo foi bem cansativo, bem sofrido. E como a gente tinha esse fluxo de família no Brasil, voltar, às vezes compromisso no Brasil, aqui era mais perto. Bom, aí você morava aqui com a galera, com os brothers todos. E quando vocês mudaram pra cá, você só tinha vindo visitar.
Sim, não conhecia nada. Quando você mudou pra cá, você achou tudo assim... O que foi surpreendente do lado bom ou do lado ruim? Tipo, não era nada do que eu imaginava. Ou, pô, é mais legal ainda morar aqui. Eu tenho duas visões hoje em dia, até porque, como eu venho bastante vezes aqui para Orlando, gosto de Orlando, sinto Orlando como se fosse uma casa para mim. Até brinco que Orlando é parecido com a minha cidade, Londrina. Não é aquela cidade imensa, é uma cidade grande, mas é mais tranquila. Então, tipo, eu gosto muito de Orlando por causa disso. Mas quando a gente veio pela primeira vez, foi um choque de realidade. Porque a gente veio na época que o dólar não era tão caro igual hoje em dia. Então foi, assim, uma adaptação não tão difícil. Peraí, você era na casa deles, eles tinham uns carros... Não, tinha muita coisa. Só que, tipo, eu falo, hoje em dia eu vejo que a gente cometeu muitos erros que eu acho que hoje em dia eu não cometeria. Eu viria com mais informações. A gente acabou indo em lugares mais caros, a gente podia ter feito coisas mais baratas, a gente podia ter aproveitado uma coisa e aproveitou outra. Então, tipo assim... Eu vejo que a gente veio com muito pouca informação e foi, como a gente fala, metendo louco, saindo e fazendo as coisas. Sim. Então você teria pesquisado mais. Teria pesquisado muito mais. Ô, gente, eu quero contar uma coisa. O Portuga não mora mais em Orlando. E isso eu descobri a hora que ele chegou e sentou. Ela perguntou pra mim e eu falei, não. Porque na minha cabeça, desde que eu te conheci, você mora aqui em Orlando. E eu fui olhar as coisas dele. Quando eu comecei a pensar nesses episódios que eu tô gravando hoje, eu falei, cara, esse cara é tão legal, seria tão um contraponto, porque todo mundo eu trago família e tal. E você, não que você não seja família, mas você mudou de outro jeito. Você mudou com um plano, um projeto, mas sendo um menino. Sim. Né? E também agora esse é um ponto que você falou. Eu voltei justamente por causa da família. Bem difícil você estar aqui. Você voltou por causa disso? Por causa da família. Mesmo? Eu tive um episódio bem chato, assim, quando eu tava aqui, porque eu vim como estudante. Sim. Na época eu vim como estudante. E querendo ou não, na escola tem aquelas coisas que você só pode voltar pro Brasil em período de férias. Sim. Você não tem aquela permissão de poder voltar em período escolar. E minha avó faleceu bem no dia que eu voltei do meu período de férias. Eu não tinha como pegar o documento para poder voltar. Eu não pude nem no velório da minha avó. Foi uma coisa assim que me marcou muito, porque minha avó foi uma pessoa muito presente para mim na minha infância. Tanto é que Portugal, por conta que meu pai foi morar em Portugal e minha família acabou se mudando para lá, nessa época que meu pai foi trabalhar. E eu era criança e peguei o sotaque de português. E quando eu voltei, todo mundo português e ficou. Então, nessa época que o meu pai ficou um tempo fora, esses 2 anos, minha avó foi muito presente na minha vida, minhas avós. Então eu acabava ficando muito na casa das minhas avós, porque minha mãe era sozinha e tal. Então minha avó é como se fosse uma mãe pra mim. Então foi um baque muito grande. Então acho que foi onde que eu comecei a ter aquela bad aqui, assim. Tipo, de falar, pô... Aí eu coloquei o pé no chão. Lembro que eu tinha um projeto, tava todo animado com isso. Aí eu coloquei o pé no chão e falei assim, poxa, tem minha família lá. Às vezes tem coisas que valem a pena e tem coisas que não valem a pena. Então foi isso uma das grandes coisas que me pesou voltar a morar no Brasil. Mas você tava com um projeto de trabalho aqui incrível. Sim, o projeto que a gente tinha aqui era absurdo. E aí? Foi uma coisa que, tipo, a gente fala que quebrou minhas pernas, assim, porque querendo ou não, meu conteúdo era todo voltado pra isso. Eu tive que me readaptar no Brasil e hoje em dia tem outros projetos, outros segmentos que eu tento alavancar, mas não é como quando a gente estava aqui, é bem diferente. Os meninos voltaram todos também? Os meninos voltaram todos. O único que mora aqui hoje em dia é o Edu. O Edu decidiu voltar pra cá, ele gosta muito daqui, então ele é o único que mora aqui, mas a maioria tá tudo no Brasil. E você tem contato com os meninos? Às vezes sim, às vezes não, porque cada um era de uma cidade diferente. Sim. Então a gente às vezes conversa, a gente fala, pergunta alguma coisa que tá acontecendo no YouTube, mas não é aquela convivência que tinha todo dia. Mas não são tratados, não tem não, briga, não tem não. nada. Tá. E eles, pesou pra eles também isso, da família, ou foi outros motivos? Não só família, mas também como condições financeiras. A gente brinca que os Estados Unidos é um país bom, mas também não é pra qualquer um. Você tem que chegar aqui com cara, coragem e saber que não é brincadeira. É difícil. É difícil. Eu vejo muita gente embora, né? No seu caso, ainda é mais fácil. Você vem pra cá, depois você volta. Mas quem vem com família, eu sempre falo, cuidado, porque não é pra todo mundo. A pessoa vende tudo no Brasil achando que é um sonho maravilhoso. É legal. Quando eu cheguei, minha mãe contou um caso que tem ela é cunhada da minha tia, alguma coisa assim, que vendeu tudo. O marido dela tinha uma vida muito boa no Brasil, tinha um emprego fixo, tudo certinho. Largou tudo, vendeu tudo e veio pra cá. Hoje em dia eles estão tentando juntar dinheiro pra poder voltar. É isso. Que é difícil mesmo. Quando você morava aqui, você sentia falta da família, como você já falou, e do que mais? Comida brasileira. Não, mas tem um monte de coisa. Eu não tinha tanto naquela época. Mas é que, como eu falei, a gente veio sem informação. É. Aí depois que eu fui descobrir o Seabra, eu fui descobrir os mercados brasileiros, Camilas e outras coisas todas assim,
Que daí comecei a falar, opa, tem outras coisas que a gente não percebeu, né? Vindo pra cá. Exato. Aí a gente acaba vindo muito no Walmart, não sabia que às vezes algumas coisas melhores eram no Publix, assim, questão de carne, qualidade de alguns produtos era no Publix. E aí, de pouquinho em pouquinho, você vai descobrindo as coisas. Tá certo, mas como você tava com saudade... Você tá morando no Brasil agora. Tô. Você nem merecia essa caixa. Ô, louco, mas eu vou te Copenhaguezinho. dar, mas eu vou te dar, porque eu gosto muito de você. Obrigado. É Copenhagen, que a gente tem Copenhagen aqui nos Estados Unidos, então Copenhagen vai ser a nossa parceira, mandou essa caixinha de presente pra você. Obrigado. Você mora no Brasil, você não... Vou pegar pra mim de volta. Mentira. Não, agora é meu chocolate. Mentira. Ô, Portuga, mas aí você voltou ao Brasil e como é que foi voltar? Já que você é o contraponto de tudo, porque todo mundo tá aqui me contando, foi difícil, adaptação e tal, cada um, né, com o seu motivo, mas todo mundo acabou ficando aqui. Todo mundo que tá vindo aqui. Você foi embora. Quando você chegou lá, o que você viu e falou, poxa, isso eu já tava acostumada com... Você ficou quantos anos aqui? Fiquei 3 anos e meio. 3 anos e meio. Aí o que você percebeu de diferença? Outro choque de realidade. Pois é. Outro choque de realidade. Querendo ou não é falando mal do Brasil. Amo Londrina. Londrina tem uma segurança incrível. Não é igual São Paulo, Rio de Janeiro, outras Sim. metrópoles que é bem difícil, assim, outra realidade da onde eu moro. Mas essa questão de segurança, a questão de tipo, você poder andar tranquilo aqui na rua, de mexer o celular assim, e não ficar com medo assim, de olhar para um lado para o outro, com medo de alguém vir te assaltar, é uma coisa bem difícil. A questão de trânsito, a questão de moradia, a facilidade de muitas coisas que a gente conseguia aqui, querendo ou não. Aqui, você pesquisar um pouquinho, você encontra. A Amazon também, a facilidade é incrível, tipo, de chegar, assim, um estralar de dedo já chega na sua casa. Aí, isso, tipo, de poder de consumo também é bem diferente. Então, muitas coisas eu tive que me readaptar. Tem horas que você fala, por que eu voltei? E você pensava que, por que eu tô fazendo aqui? Tinha isso? Tinha. Tinha? Quando você tava aqui, tinha? Aqui também eu pensava e lá eu pensava. Porque eu falei assim, nossa, eu tô longe da minha família, o pessoal que realmente importa pra mim. Às vezes eu queria trazer, mas eu sinto que meu pai e minha mãe não teriam uma adaptação tão grande aqui, porque eles são ligados, querendo ou não, com meus tios, com meus avós, então são um pessoal bem simples, meus pais. Só que daí eu chegava lá e falei, puxa, aqui também é complicado, hein? Nossa, eu podia estar produzindo tanta coisa lá, podia estar fazendo tanta coisa. Aí, tipo, bati esses dois lados. Eu acho que a gente teve uma entrevistada que veio aqui bater papo com a gente, a Dani Chevalier, ela falou uma frase que ficou muito marcada pra mim. Ela falou assim, a gente nunca vai ter o melhor dos dois mundos. Não. Né? Não. Que aqui tem um monte de coisa boa, mas a gente perde um monte de coisa de lá. E você voltou e agora você tá falando pra mim a mesma coisa. Que você perdeu um monte de coisa quando você deixou aqui. Perdi. Ganhou o contato com a sua família. Eu fico incrédulo porque, por exemplo, vamos falar de questões materiais. Todo mundo fala de questões materiais, eu sei que é chato, mas eu tenho um computador hoje em dia que eu utilizo pro meu trabalho. Quando eu montei o computador aqui, eu paguei $2.500. Eu fui ver no Brasil, custava 50 mil. Onde eu ia conseguir 50 mil para comprar esse computador, sendo que aqui com $2.500 eu consegui comprar? E agora, campo de trabalho pra você lá, tá joia? Assim, eu me viro. Querendo ou não, como o meu conteúdo sou eu sempre expliquei que, tipo assim, eu faço o que eu gosto. Lembra que eu tinha falado, eu gosto de futebol, então eu tento trazer futebol pro meu canal, eu gosto de carro, eu tento trazer carro pro meu canal, eu gosto de viagem. Então eu sempre trago um pouquinho das coisas que eu gosto. Eu vi seu projeto com futebol, eu vi. Então, pra mim, eu consigo me virar. Não é tão fácil igual aqui, por exemplo, preciso, sei lá, de uma bolacha. No Walmart eu encontro. Lá no Brasil, às vezes eu tenho que rodar 7, 8 mercados para encontrar essa bolacha. É um exemplo bobo, mas é o que acontece aqui. Uhum. Então aqui a facilidade é muito mais fácil de eu produzir, às vezes até em grande quantidade, do que lá. Às vezes lá, num dia eu consigo produzir 1, aqui eu consigo produzir 3. Entendi. E você tem plano de voltar a morar aqui por causa disso? De repente? Olha, em questões assim de... Talvez um dia quando eu tiver família, assim, eu tiver, sei lá, casado ou com filhos, eu acho que aqui seria o melhor lugar pela questão da segurança e da educação, entre outras coisas. Mas atualmente, assim, eu não penso isso, no momento. Sim. O que os Estados Unidos te ensinaram na vida, assim, você acha? Que a vida não é mole, não. A vida é dura. Bate forte. Por quê? O que foi que você aprendeu aí? Você apanhou no quê? Apanhei muita coisa, que nem eu falei, muita falta de informação. Tipo, acho que às vezes eu gastei dinheiro em muita coisa que não devia. O que, por exemplo? Por exemplo, eu vi que muita coisa dava pra gente... A gente brinca que é
a gente vai ver as lasanhas, né? Tipo, hoje em dia o meu conteúdo é relacionado a carro. Às vezes a gente ia em lugares assim que era muito caro, mas às vezes você olhava no Facebook, ele num classificado, você vê o mesmo carro muito mais barato. Então, se às vezes você tem o dinheiro na mão, você pode comprar o carro ali. Então, assim, às vezes muita falta de informação me prejudicou. Eu podia ter usufruído mais de formas melhores. Entendi. E aqui você já tinha morado sem seus pais alguma vez? Eu já morava lá Com a sua avó, tudo bem. no Brasil, eu já morava assim, não longe dos meus pais, mas como a gente produzia muita coisa e estava sempre viajando, eu acabava ficando muito afastado. Mas acabava, tipo, uma semaninha, 2 semaninhas, eu voltava, via meus pais. E tinha aquela coisa, não era aquela coisa de ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos fora. Pois é, aí você veio pra cá, aí você teve que aprender a fazer tudo sozinho. Tudo sozinho. Agora que você tá falando isso aí, eu não sabia cozinhar nada. Ah. E aí eu comecei a cozinhar porque eu tava morando sozinho e tive que aprender. E acabei trazendo isso pro meu canal, foi uma coisa que deu certo. Ah, jura? Juro. O que você faz? Tudo. O que você falar pra mim eu faço. Eu aprendi a fazer estrogonofe, churrasco, lasanha, bolo, tudo. Mas você aprendeu aqui? Aprendi aqui. Olha que legal. Graças ao YouTube, né? O YouTube ensina de tudo hoje em dia. É verdade. Mas tem gente que não tem dom pra culinária. E eu aprendi que eu cozinho bem. Tipo, não me gabando, mas eu cozinho bem. E foi uma coisa que eu aprendi aqui. Qual que é a sua especialidade? Ó, eu falo que eu gosto de fazer coisas simples, mas eu faço simples bom. Estrogonofe. O meu estrogonofe é excelente. Que delícia. Tem uma pessoa aqui que já experimentou, que tá aqui atrás, ele pode falar. Se for ruim, pode falar também, tá? É bom, é bom. É bom? Tá aprovado? Então tá bom, então passou. Tem que falar o Benihana que ele faz. É verdade. Faz. É que daí, como eu comecei nos restaurantes, eu comecei a tentar imitar as receitas. Eu aprendi a fazer o macarrão do Olive Garden, que é aquele chicken Alfredo, né? Tem o chicken Alfredo. Também aprendi a fazer o fried rice do Benihana, que é aquele arrozinho frito. E tipo, fui tentando fazer o que eu gostava dos restaurantes e aprender a fazer. Daí eu aprendi a fazer. Que legal isso. E lavar roupa, essas coisas, secar roupa. Aqui é muito fácil, né? A máquina de lavar e a secadora, você joga ali, coloca pra lavar. Mas daí você joga lá no secador e colhe tudo. Aí você põe tudo junto na máquina, pinta tudo de um monte de cor? Não, aí você separa, né? Preto, branco, colorido. Olha! Quantos anos você tem? Agora vou fazer 31 agora. Caramba, quando você morou aqui, você era menino de tudo, Menino né? de tudo. Não sabia fazer nada. Teve que aprender. Teve que aprender na marra. Mas limpava a casa ou tinha gente que limpava Não, a casa? assim, como a gente vivia só produzindo e tinha a questão de que a gente era estudante, a gente tinha que estudar, a gente combinou de ter uma empregada pra poder limpar a casa e a gente não perder tanto tempo pra poder conseguir trabalhar. Porque também vamos combinar com aquela galera. Se ninguém limpasse aquela casa, Não. meu Deus do céu, não sei Tinha vezes que virava um terror. Aí a tia chegava falando, meu Deus do céu, o que vocês fizeram? Ela falou, não, tia, você tá gravando. Eu imagino, porque às vezes que eu fui lá, tava tudo até que tava organizado, até que não tava tanta bagunça assim, não. Não posso nem reclamar. Mas eu imagino que 6 meninos juntos não daria coisa boa se não tivesse alguém limpando. Não, isso aí é uma coisa complicada. A limpeza da casa com um monte de gente morando. Isso é uma coisa que eu falo. Hoje em dia eu não moro mais com os outros da casa por causa disso. Aprendeu, mais uma coisa que você aprendeu. Mas aprendi. É melhor você morar sozinho, ter seu canto, não dividir com os outros, porque é complicado. É. Agora vem cá, como é que foi quando você tomou. Todo mundo tomou decisão meio que junto de voltar pro Brasil? Não, porque, tipo assim, a gente teve a primeira casa, aí a gente deu uma separada, e foi pra segunda. Aí a segunda a gente tomou. Aí foi uma. Não foi conjunta. Começou por um falar, tá muito difícil ficar aqui. Até porque, querendo ou não, a gente não vive com o dólar daqui dos Estados Unidos. A gente recebe do Brasil e do Brasil a gente converte pros Estados Unidos. Aí divide por 5, aí divide por 5, ferrou por tudo. Eu cheguei a gastar 35 mil pra morar aqui. Nossa! 35 mil reais na primeira casa. Nossa senhora! Mas era por porque a questão de produção, de conteúdo, de muita coisa. Não, você viu o tamanho daquela casa. Mesmo dividido pro pessoal, eu pagava de aluguel, $1.700. Pra usar um quarto. Pra usar um quarto. E as dependências em comum. E dependências em comum. E era muito caro. Daí quando o dólar subiu, vezes 5, já dava quase 10. Não. Aí tinha questão de escola, gasolina, alimentação. Aí tinha as coisas que eu comprava pra poder produzir conteúdo. Então, tipo assim, acabava sendo muito caro. Claro, valeu a pena? Valeu sim. Mas era um gasto muito grande. Sim. Aí você cada um começou a falar, acho que pra mim não vai dar mais, eu vou voltar. Você falou pra mim também. Sim, daí chegou num momento que falou assim, não tô aguentando ficar mais longe da minha família, também tá muito caro aqui pra mim, não tá dando, acho que é melhor a gente voltar. Aí você falou pra sua mãe que você ia voltar. Minha mãe pulou dessa altura de alegria.
Tanto é que agora ela deve estar lá no Brasil lá, eu falei pra ela que ia ficar aqui 1 mês, agora eu já tô 2. Ih, como ela chama? Maria. Ô, Maria, ele vai voltar, Maria. Ela tá contando com isso. Ele vai, Maria, ele vai voltar a qualquer momento. Mas o engraçado é que agora eu vou voltar dia 4. Daí, um amigo meu vai vir pra cá. E ele quer que eu volte junto com ele, quer que eu estenda mais 8 dias pra ficar aqui. Eita. Pra voltar com ele. Daqui a pouco vai mais um, eu tô 3 meses aqui. A Maria já tá de olho em você, porque Mas da outra vez você veio pra morar, você não veio? Não, ela já sabia que eu ia ficar pra morar. Tá. Mas minha mãe ficou assim, não, você não vai pra lá, você vai ficar aqui, você não vai pra lá. E ela não queria que eu viesse de maneira alguma pra cá. Mas eu falei, mãe, eu preciso, vou lá pra poder produzir, vou lá pra mim visitar o Edu e fazer as coisas que eu sempre fiz aqui. Ela disse que você mudou morando aqui? Muito. No quê? Questão, tipo assim, de organização, questão de muita coisa, assim. Eu sou um pouco desorganizado, não vou falar que não. Eu falo que meu quarto é minha bagunça organizada, mas eu deixo tênis no lugar do tênis, roupa no lugar de roupa, as coisas no lugar de roupa. Minha mesa do computador é uma bagunça, porque, tipo, eu deixo cartão, que é bateria, e vou colocando as coisas, vou deixando as coisas. Mas questão de organização, de muita coisa eu mudei em mim. Tipo, até questão de... Aqui é como eu falo, às vezes a gente é muito sozinho. A gente ainda brinca que, nossa, pior que nos filmes é a mesma coisa, né? O americano é igualzinho no filme, aquele filme de escola, o cara só tem um amigo, não sei o quê. Acaba acontecendo até a gente tendo esse choque de realidade dos brasileiros. Como a gente trabalhava, mesmo a gente morando em 6, às vezes um tava gravando um vídeo dele, e às vezes no dia a gente não se via. Dava 1 ou 2 dias, não se via. E aí, nessa questão de ser mais reservado na minha, isso, daí ela fala assim que eu fiquei um pouquinho mais no meu canto. Você acha que foi os Estados Unidos que fez isso com você? Te deixou mais introspectivo? Sim. Mais na sua, assim? Mais na minha. É mesmo? É porque é diferente, né? No Brasil tem muito mais festa, muito mais, é isso? A gente foi final de semana agora pra Boca Raton e ainda brinquei com o Edu, a gente tava na praia, a gente falou assim, ó, os americanos lá, os brasileiros lá. Ele, por quê? Ah, lá tá rolando uma festa, mó som alto ali, o pessoal mó quietinho na dele ali. É bem diferente. Isso te chocou quando você voltou também? Chocou muito. É muito difícil. Hoje em dia você passa assim na rua, você vê aqueles carros, dom, 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 som batendo. Você fala, meu Jesus amado. Você fala, nos Estados Unidos não tem isso não. Não tem isso não. Não tem isso não. Mas você deve estar... Mas no fim das contas, você tá ainda numa época de... Quando você voltou? Eu voltei, acho que foi... Final de 2019 para começo de 2020. Então já acabou a lua de mel com o Brasil. Já. Não, já tô habituado. Já tô habituado. Já tá habituado. Já tá planejando o futuro em outro lugar? Não. Então, eu tô com planos no Brasil porque, querendo ou não, eu falei que eu produzo muita coisa relacionada a mim. Hoje em dia eu tô fazendo muito conteúdo automobilístico. Então, tipo, eu tô com uns projetos de, sabe, restaurar carro. Então eu pego um carro numa situação, tipo igual o Luciano Huck, com Lata Velha. De pegar o carro, restaurar... Então eu tô fazendo muito isso. Então eu tô com um projeto de montar um galpão para poder colocar os carros lá, ter uma oficina lá dentro mesmo e poder eu mesmo produzir o carro tudo, desde mecânica, pintura, tudo. Mas não lá onde você mora? Não, lá onde eu moro mesmo. Lá mesmo? Lá em Londrina mesmo. Eu queria muito poder produzir aqui, porque aqui, querendo ou não, é muito mais fácil. Tipo, de você conseguir um carro mais raro, conseguir peça também, porque lá é difícil. Nossa, é muito difícil. Mas aí você tem que morar aqui. Teria que morar aqui. Mas aí entra aquela parte que lá no Brasil a mão de obra nossa é mais barata. E aqui a mão de obra é mais cara. Tanto é que trabalhos braçais aqui, trabalhos manuais, são bem mais valorizados que no Brasil. Tipo, não que eu tô falando que não pague nosso funcionário, mas é muito mais fácil eu conseguir gente para trabalhar lá do que trabalhar aqui. Então, tipo assim, isso pesa um pouquinho. Entendi. Agora, você voltando para lá, tão jovem... Né? No auge da época de balada, não sei o que aqui, não tinha nada, tinha. Pior que eu não saía muito aqui. Então, pois é. E agora lá, como é? Eu também acabei, pra mim, tanto faz, tanto fez. Você virou um menino muito sério, né? Eu prefiro coisas mais tranquilas. Porque, tipo assim, querendo ou não, é muita dor de cabeça produzir conteúdo e você tipo, tem um estresse muito grande. Aí eu fico pensando, nossa, eu vou pra balada, pra festa, pra ver aquele... E amanhã tem que pensar. Amanhã tem que pensar, aquele negócio lá... Na cabeça, eu falo, não, vou fazer um negócio mais de boa com os amigos ali, churrasco, alguma coisa mais tranquila, e tipo, é o que a gente acaba fazendo mais lá. Não, e até porque aqui também isso deve ter te mostrado um outro lado, né? Desse negócio de tudo começa cedo, acaba cedo. Sim, eu tenho muito isso. Eu, tipo, chega no máximo, 2 da manhã, 3 da manhã. Embora. Tchau, chega, eu quero ir pra casa dormir.
Pois é, isso é coisa de quem mora aqui. Porque quem mora no Brasil tá acostumado a sair 1h da manhã. Não, eu vejo meus amigos que combinam pra, tipo, não que eu não vá na balada, foi algumas vezes, combina de, ô, você tá chegando, eu chegava lá 11 horas, ô, você tá chegando, não, tu nem saí de casa, eu chegava lá 1h30. Você já tava dormindo no sofá. Eu já tava dormindo no sofá, já tava querendo ir embora já, eles, não, fica mais um pouco, não sei o quê. E as meninas, vocês tinham namoradas aqui, namoradinhas? Não, tinha alguns que tinham namoradas e Você outros não tinha? não. Se defende. Não. Eu não tinha, pelo amor de Deus. Não, nunca namorei aqui. Tá, mas eu lembro que tinha uns meninos que tinham, né? O Afri tinha namorada. Era isso mesmo. Tá, daí você não tinha. Mas aí você sentiu diferença nisso também? Nas meninas que moram aqui, com relação às meninas que moram lá, seja com relação ao horário, ou costume, ou alguma coisa. Você achou diferente? É bem diferente. É bem diferente. É totalmente diferente as brasileiras para as americanas. É totalmente diferente? Eu vejo que o americano ele é muito rígido em horário. Lá no Brasil, não. Então, tipo assim, se o cara fala que vai estar 8 horas na sua casa, eu tô 8 horas na sua casa. Você vai 8 horas na sua casa, eu lembro que o Afri gravava muito com as meninas aqui, ele combinava o horário exato, elas estavam no horário exato, tava lá, não atrasava, era bem diferente, a conversa também era bem diferente. Era muito, sei lá, era estranho pra você conversar, porque, tipo, eles conversavam de um assunto que eles, tipo assim... Não faz sentido essas coisas que eles estão conversando assim. Era bem diferente. E o negócio do horário que você está falando é verdade, né? Porque quando você vai em festa, no Brasil principalmente, aqui não, porque os meus amigos já estão todos nessa cultura mais americana mesmo. Mas no Brasil, quando a pessoa marca uma festa, vem jantar na minha casa às 8, as pessoas já chegam às 9h30, né? Uhum. Ninguém chega às 8. Aqui você marca às 8, 10 para as 8, a pessoa tá na porta da sua casa. É 8 horas. E acabou o jantar, tchau. Não é aquela coisa, senta aí, vamos tomar um cafezinho, vamos conversar. Não tem isso. Não tem. Acabou. É muito diferente. Você acha que essa experiência que você teve de morar aqui, você acha que agregou pra você positivamente? Você acha que isso de alguma maneira te tornou melhor em alguma coisa? Seja profissionalmente, que eu acho que você teve muito contato com referências diferentes aqui. Não, eu falo que aqui eu tive oportunidades que eu imagino que no Brasil nunca teria na minha vida. Como, por exemplo? O Florida Cup, de ter o contato com... Eu ainda brinquei, eu ainda falei a verdade, eu nunca tinha visto um jogo do Corinthians, isso mesmo que eu moro no Brasil, fui ver aqui no Florida Cup. Tive a oportunidade na montanha-russa com o Jadson, de estar lá no treino do Corinthians aquele dia que eu fui com você. Então, tipo assim, teve coisas que eu fiz aqui que eu nunca fiz lá. Teve a oportunidade de coisas que eu conheci que eu não pude conhecer lá. Tipo, eu sempre fui muito louco pra conhecer a neve. Acabei conhecendo a neve aqui, fui em Big Bear Lake, é incrível pra mim. Tipo, é um dos lugares favoritos pra mim dos Estados Unidos, é lá, porque eu amo ver neve. Moraria lá? Não, morar não. No frio não. Nem um pouco. Jesus amado, tem que ficar tirando gelo do carro. Nossa senhora, que lá não dá não. Mas eu acredito que eu evolui muito como pessoa, porque, querendo ou não, as coisas que eu passei aqui, as experiências que eu tive me fizeram evoluir bastante, ter outras visões de muitas coisas, tanto profissionais quanto na vida. Então eu acho que toda experiência boa que você tem, ou às vezes ruim, te agrega em alguma coisa. Exato. Se você voltar a morar nos Estados Unidos, você sabe onde você voltaria? Eu acho que eu moraria em Orlando, não mudaria daqui, eu gosto daqui. É mesmo? Mesmo o Texas sendo muito mais barato e algumas coisas tipo, muito mais acessíveis, mas acho que eu moraria em Orlando. Eu gosto de Orlando. Do que? Do clima? Não só do clima, mas da cidade em si também. Que legal. Eu gosto da parte de entretenimento que tem aqui, tipo, de final de semana. O que você deve fazer? Vamos pra Disney, vamos pra Universal, vamos ali pro parque. Então, tipo assim, isso é bem legal. Isso é gostoso mesmo. Isso faz falta lá, né, pra você? Faz. Aqui Londrina, tipo, é bem pequena. Não tem algo, assim, de entretenimento. O máximo que você vai ter um bar, um restaurante ou balada. Não é aqui que tem uma opção, um leque gigante pra você poder aproveitar. E aí, quando você chegou lá, a galera ficava querendo saber de você, como é que foi morar aqui. Muito. O que você fala pra galera da sua idade? Porque eu falo muito com a galera da minha idade, gente que é família, que vem com filho pra cá e tal. O que você fala pra galera da sua idade? Teve muita gente que chegou em mim e falou assim, nossa, eu queria morar nos Estados Unidos igual você morou. Eu falei assim, mano, de verdade, você tem que pensar bem. Você tem que traçar um plano, saber que não vai ser fácil e você vai ter que chegar lá e trabalhar. Não é uma coisa que você vê o pessoal postando festa, balada, carro, diversão, parque de diversão. Não, você vai conseguir no parque? Vai. Você vai conseguir ter um carro? Vai. Só que você vai ter que trabalhar, você vai ter que se esforçar e não achar que as coisas não é mil maravilhas, não. Vai ter dificuldade? Muita. Você vai ter que se virar? Vai, pra caramba. Eu falo, vá com plano, vá com a cabeça que, tipo assim,
Que não vai ser fácil e pesquise muito antes de você saber alguma coisa. Hoje em dia tem tanto canal, né, pra pessoa... Tem. Hoje em dia, a internet te dá o que você quiser. A pessoa não aprende nada antes de viajar se ela não quiser. Exatamente. Tem tudo. Que nem o CDO, Coisa de Orlando, te indica qual parque ir, qual o melhor horário, qual Fast Pass usar em qual parque, qual a melhor atração pra você ir. Então, tipo assim, vem tudo mastigadinho, só basta você ir lá e procurar. Exato, mas tem que procurar. Porque sabe o que acontece, eu acho? Muita gente se ilude, vem pra cá de férias e acha que a vida é isso. E quando mora aqui, descobre que você tem que trabalhar, então não vai dar tempo de ir todo dia no parque, né? Yeah. Que dificilmente você vai ter uma ajuda em casa, então você precisa aprender a fazer as coisas que muita gente vem pra cá e não sabe fazer, né? Nunca fez, e chega aqui e se depara com essa realidade. Enfim, as pessoas vêm com uma ilusão, eu acho, do que é morar fora. Eles acham que a gringa é aquela mil maravilhas. Problema tem tudo quanto é lugar. Isso aí a gente não pode negar. Isso aí você vai sempre ter. Exato, aqui também tem problema. Óbvio que a gente não tem esses problemas que você está falando com relação à segurança. Aqui em Orlando tem estados que tem, né? Tem cidades perigosas aqui, como qualquer lugar do mundo. Eu acho que a gente passou uma vez, foi em South ou North Carolina, que era bem perigoso. Que tinha aquela parada de gangue lá. Ah, que a gente tava indo pra Nova York? Sim. Foi North Carolina. North Carolina. Então. E o pessoal falou pra gente ficar esperto lá. Então, tá vendo? Então, assim, não é céu aqui, né? Tem perigo também. Mas, obviamente, que quando a gente compara, de repente, com o Brasil, são outros problemas. Cada lugar tem suas dificuldades. Por isso que eu citei muito quando eu falei assim, na minha cidade é assim, é segurança. Porque tem a realidade de quem mora em São Paulo, tem a realidade de quem mora no Rio Grande do Sul. Exato. Eu sempre converso com muita gente, o pessoal ainda às vezes comenta, tipo, nos vídeos, mas eu moro em tal cidade, não é assim em Portugal. Claro, é a sua realidade da sua cidade, não tem como se generalizar. Exatamente. Agora, Portugal, quais são os planos pro futuro, então? Conta pra gente, o que você tá aprontando? Eu quero conseguir fazer essa minha parada de conseguir continuar produzindo os carros. Eu já tô produzindo o primeiro, mas eu não tenho o meu espaço, né? Porque aí eu tenho que ficar levando o carro de um lugar pro outro, então eu quero conseguir essa parada do espaço. Quero poder vir mais vezes pra cá, porque querendo ou não, aqui é bom pra produzir conteúdo. E eu vou ver o que vai acontecer pra frente, mas de objetivo é isso agora no momento. Tá, mas de repente tá nos seus planos voltar a morar nos Estados Unidos? No momento, não. Não? Assim, eu não penso. Porque não... As coisas estão fluindo lá. As coisas estão fluindo lá. E você tá perto da sua família? É porque, querendo ou não, eu já, tipo assim, eu vou produzir vídeo, né? Então, querendo ou não, eu vou estar ganhando lá do Brasil, vai continuar fazendo a mesma coisa. Pra mim poder ganhar aqui dos Estados Unidos produzindo vídeo, eu vou ter que fazer vídeo em inglês. Eu tenho que falar com o público americano. Porque funciona por IP, que o pessoal brinca. Tipo, se o americano assiste... Se eu tiver brasileiro que assiste meu vídeo daqui dos Estados Unidos, eu ganho o que o americano ganha. Agora, se o brasileiro assistir lá do Brasil, eu ganho do Brasil. Então, depende da região, a região que a pessoa te assiste. Mas antes você fazia só vídeo para brasileiro. Sempre fiz para brasileiro. Sempre fiz para brasileiro. Mas aqui agora você acha que assim, se fosse o caso de um dia morar para cá e tentar totalmente me mudar para cá, aí eu tentaria falar com o público americano para poder ganhar o dinheiro daqui. Para não ficar aquela coisa de converter. -5, aí complica. Aí não dá. O Portugal, você teria... Se você voltasse o tempo hoje, voltasse lá para 2015... Você voltaria pra cá e passaria tudo que você passou? Sim, óbvio, sem dúvida. Eu acho que eu não mudaria nada. Claro, eu penso, poxa, eu podia ter feito algumas coisas com mais inteligência, mas eu voltaria e viveria as mesmas coisas que eu vivi. Porque foram muitas experiências legais, claro, teve experiências ruins, mas foram muito mais experiências legais e muito mais coisas que eu pude aproveitar aqui do que lá no Brasil. Tá voltando com o inglês? Conseguir pedir comida, se comunicar assim bem, eu consigo. Eu achei que você ia falar assim, tudo fluente. Mas essa foi uma dificuldade que, tipo assim, a gente acaba vindo pra cá... Só fala português. Só fala português. E aí a gente não se mistura com o povo americano ou tenta conversar. O pouco do inglês que eu sei não foi por causa da escola, né? Que era um pouquinho preguiçoso na escola. Mas a gente teve um menino que é o Robert, que ficou um tempo em casa, ele é filmmaker, então ele produz aqueles vídeos bem produzidinhos, grava e tudo. O pouco do inglês que eu sei foi muito conversando com ele ou conversando com outros americanos. Mas é que, na verdade, o que acontece é que muita gente também me pergunta, você tem amigo americano? Eu tenho, mas é que... É diferente. É diferente. E na hora de festejar, na hora de sentar pra jantar, na hora de fazer bagunça, contar piada, a gente quer alguém que entenda. Até na hora de cumprimentar o brasileiro, oi, tudo bem, beija, abraça, cumprimenta o americano. É...
É completamente diferente, né? E a gente quer ficar com quem entende a gente. É difícil contar uma piada para um americano que não vai nem entender, né? Que culturalmente é tão diferente, né? Por isso que a gente acaba não... Entra uma preguicinha que a gente tem também de falar inglês, né? Vamos contar a verdade. É. E aqui em Orlando a gente praticamente não fala inglês porque tá lotado de brasileiro. Aí também tem a questão, você vai no Outlet, sei lá, no Outlet Premium ou no Vinyl, que são os dois que são mais lotados. Um monte de né? brasileiro trabalhando. Nem questão de brasileiro, mas você tenta falar inglês, o cara começa a falar espanhol com você. É verdade. Aí o cara vê que você é brasileiro e começa a falar espanhol. É verdade. Mas eu vou te falar, a gente brinca, né? Estamos falando isso tudo, né? De que ele conhece bem, eu também. Mas eu acho que isso é uma grande vantagem daqui de Orlando, que muita gente tem o sonho de morar fora, mas tem medo de não se encaixar na comunidade, né? De ficar totalmente... Eu conheço gente que foi para outros lugares dos Estados Unidos que não tem brasileiro e que sofreram horrores, né? Não é o nosso caso. Ah, não. Se você vir pra Orlando, você tá em casa. Tá em casa. Eu ia jogar bola no R9 lá, brasileiro. Aí você ia em tal lugar, brasileiro. Então, tipo assim... Não precisa tem. Só vai ter que ter um pouquinho de inglês pra você também fazer sua conta de água, luz, telefone. Não, um pouquinho tem que falar, né, aí, gente? Pelo amor de Deus. Aí complica, né? Porque aí daqui a pouco eu tenho que pedir até pro Christopher lá pra ligar uns negócios que eu tenho que levar pra arrumar. Ah lá, já tá falando que não vai fazer pra mim. Eu tô ferrado. Tem que aprender, não tem? Tem que aprender, eu Mas acho. como também. que eu vou falar de câmera? Eu tenho que arrumar uma lente de câmera. Como que eu vou especificar pro cara? Eu não sei nem como falar isso pra ele. Eita, aí eu já não sei, viu? Você vai ter que dar uma força aqui pro amigo. Eu tô ferrado. O Maurício falou que vai te ajudar. O Maurício disse, Aí, te ó, dá uma moral. Fechou, ó. é. Pronto, já Aí, ó, escapou. viu? Ô, Portuga, muito legal. Eu acho que você tá falando com outro público. A gente fala normalmente com gente que já tem a família constituída e que tá querendo trazer os filhos e tal. Você é outra pegada. Você é o filho que veio e teve essa experiência. Ou Eu até acho mesmo a que- pessoa que vem sozinha pra cá. Também. Mas eu acho que assim, você tá falando de uma galera tão mais nova que eu acho que a gente tá falando com um público diferente. Eu achei muito legal. Não. Você vir. Fico triste que você não mora mais aqui. Ah, mas eu sempre tô por cá. Então vai ter o jogo da Florida Cup, eu vou lembrar de você. Só que você vai Não tá vou lá. deixar, eu vou vir pra cá só pra jogar o Madrid. Ô, gente, espero que vocês tenham gostado do papo, tanto quanto eu gostei de conversar aqui com o Portuga. Então, você já sabe, né? Então é só curtir, comentar, mandar pros amigos, aquelas coisas, né, Portuga? Explica aí o que as pessoas têm que fazer, você sabe melhor que eu. Curtir, comentar, deixar aquele comentário, quer dizer, deixar aquele comentário bacana, perguntar alguma coisa que pode ser respondida no próximo programa, né? E é isso, compartilha com o pessoal pra deixar a informação pra todo mundo aí, porque querendo ou não, se você quer vir por Orlando, é bom ter informação. E isso eu já deixo de antemão aqui pra vocês não se perder. Igual eu fiquei perdido algumas horas. Aqui que eu fiquei bastante, hein? Pronto, gente. Espero que vocês tenham curtido. Portuga, super obrigada. Seu chocolate não é de mentira, não. Pra você levar pra sua casa Não, mesmo. vou levar daqui do ladinho pra levar mesmo, ó. Isso que eu vou pra academia daqui a pouco treinar, olha só. Não, come depois, então. Bom retorno pro Brasil. Volte Obrigado. sempre. Não, vou voltar, pode deixar que eu vou voltar mais vezes. Valeu. Tchau, gente.